importante, eu acho importantíssimo, e eu sei que fica mal para um estudante dizer isto, mas é importantíssimo valorizar o papel do professor. Nós não podemos ser daquele tempo em que na freguesia era o padre e o professor, mas também não pode ser como hoje em dia, que o professor na escola já não é ninguém. Portanto, eu acho que, e deixem-vos dizer isto como estudante, eu acho que é importante valorizar o trabalho de cada professor, valorizar o trabalho daquelas pessoas que na escola e fora da escola dão do seu trabalho. Eu sei e sinto, meu pai é professor, e sinto que às vezes o vejo, então ultimamente com este secretário da Educação, que o vejo até à 1, 2 da manhã a preencher papelada, quando devia estar a fazer trabalho para os alunos, quando devia estar a preparar as aulas, e não a preencher papelada para ser arrumada na Secretaria da Educação, para a Secretaria da Educação, que isso não contribui em nada para o desenvolvimento dos Açores e para a formação dos nossos jovens açorianos, para a minha formação, porque sou jovem açoriano. As pessoas deviam estar a preparar as aulas nas escolas. Uma coisa muito importante que este modelo de avaliação veio retirar e que o próprio papel dos professores retirado muito por culpa do Secretário-Geral da Educação e da Secretaria-Geral da Educação, é, por exemplo, o dinamismo das escolas. Eu ainda me lembro das escolas com os clubes de teatro, com os clubes desportivos, com os clubes de atletismo, com as escolas, com aquele dinamismo escolar que havia antigamente. Perdeu-se tudo isso. Porquê? Porque as pessoas estão desinteressadas. Porque as pessoas querem ir lá dar as suas aulas e virem para casa. É isso que se perdeu. Perdeu-se o dinamismo das escolas com tanta papelada, com tanta burocracia. Sobre o modelo de avaliação, e para terminar, e penso que a minha intervenção já vai muito longa, quero dizer que sobre o modelo de avaliação, sim, as pessoas têm que ser avaliadas como qualquer cidadão, mas também era importante refletir sobre este modelo que é arrogante e teimoso por parte da Ministra, e era também muito importante avaliar não só os professores e aqueles que dão nas aulas, mas também avaliar muito do trabalho de muitos conselhos executivos. Não estou a desvalorizar o papel de ninguém, mas avaliar conselhos executivos também não seria mau. Sobre o modelo de avaliação, e deixem-me dizer isto também, já fui Presidente da Federação de Estudantes e via o quanto os professores falavam nisto e o quanto também os alunos falavam nisto, e sei também que os sindicatos nos Açores, e são muito importantes os sindicatos, mas sei também que os sindicatos nos Açores, à custa de 2 ou 3 pontos, venderam-se à Secretaria Regional de Educação. Portanto, fica a minha opinião, uma opinião sincera. Obrigada, Rómulo Ávila, pela sua participação. E ao telefone já temos também Genuíno Gomes, do Pico. Muito boa tarde. Ora, não é boa tarde, é boa noite, por boa acaso. Noite. Eu, portanto, sou natural do Pico, vivo na Terceira e conheço mais ou menos os meandros da educação em alguns aspectos e as queixas que são feitas pelos professores e da maneira que é feita a avaliação. Eu também sou avaliado na minha função, eu sou funcionário da SATA. Mas ninguém está contra a avaliação? Eu não estou contra a avaliação. Estão contra esta avaliação? Deve ser uma avaliação imparcial. E acontece que muitas vezes, e vou ter isto com todas as letras, há muito boa gente que quer trepar em determinadas situações acerca da avaliação. E vão avaliar pessoas que estão menos preparadas para outras que são mais velhas, por exemplo, na profissão. E isso dói muito a quem está a ser avaliado, portanto, porque vê no outro lado, avaliar o que quer que seja, tem que ser feito de uma maneira imparcial. E ser imparcial é difícil. Não é fácil. Mas era importante que aqueles que... E os professores querem ser avaliados, porque eu sei que eles querem. Eu falo com muitos. Eu tenho uma atividade que não interessa falar para aqui, mas que eu conheço professores, falo muitas vezes com eles, e eu falei com eles durante o dia todo. E os professores querem ser avaliados, mas querem ser avaliados de uma maneira correta, sem alguém que esteja a avaliar, porque há sempre quem tenha outros interesses por meio disso. E isso, olha, conforme eu faço a avaliação, se calhar eu até vou fazer um mito. Enfim, no meio desta história toda. Para além disso, a avaliação, como estava a dizer o seu professor, que falou há bocado, e de 62 anos, eu não preciso o nome, porque eu às vezes sou um bocado para trás dessas coisas, ele tinha toda, portanto, serem avaliados por indivíduos independentes. Pessoas nas áreas que possam fazer uma avaliação, porque há muita gente que não tem vocação para ser professor. Eu sou um deles. Eu, em 1975, quando depois de ter regressado da África, fiz um requerimento ao Ministro da Educação para entrar para o Ministério Primário, sem exame de admissão, que na altura é exame de admissão, e graças a Deus não optei por outra carreira, porque não tinha jeito para ser professor. Essa não era a sua vocação? Era daqueles que andava aí, enfim, olha... Muito obrigada. Enfim, não precisa ter nada. Muito bem.
Obrigada, Joino Gomes, pela sua participação. Graça Menezes, este aluno Rómulo Ávila dizia que os sindicatos nos Açores venderam-se à Secretaria da Educação. Ainda bem que me dá a oportunidade de responder a isto. Os sindicatos, para já, não são entidades abstratas. Os sindicatos são aquilo que os seus sócios, em qualquer momento, quiserem que eles sejam. E, portanto, nós estamos muito atentos ao descontentamento dos nossos colegas, nós estamos muito atentos àquilo que se passa nas escolas. Estamos a acabar, neste momento, uma ronda de plenários por todas as ilhas do arquipélago e temos vindo a colher a sensibilidade de todos os professores relativamente a questões fulcrais. Esse trabalho já devia ter sido feito. Nós vemos todas estas manifestações do continente, toda esta luta, e aqui os sindicatos não se têm manifestado muito, pelo menos não se tem notado. Sabemos também que no continente, e esta luta, portanto, a aplicação, aliás, deste modelo de avaliação já vem do ano passado. E aqui nos Açores é só este ano. Talvez por haver um ano de distância, de diferença da aplicação do modelo, isto se justifique, ou os sindicatos aqui estão mais acomodados, digamos assim? Não há acomodação de jeito nenhum. Vamos a ver. Primeiro, nós temos condicionalismos de variada ordem que se prendem com o facto de sermos uma região insular e, portanto, temos de facto que atender àquilo que se passa nas diferentes... Ao escutar os professores de todas as ilhas. Todas as ilhas, por um lado. Por outro lado, como sabe, há imensos constrangimentos ao trabalho sindical. Neste momento, nós temos apenas 5 professores a trabalhar a tempo inteiro para desenvolver a atividade sindical em todas as ilhas do arquipélago. E por que não têm mais? Porque há condicionalismos que foram impostos pela Secretaria Regional. Mas quem é que paga o trabalho sindical? É o sindicato? Não é o sindicato, porque infelizmente não tem condições para o fazer. Mas se fosse o sindicato era muito mais livre de fazer aquilo que entendesse. Mas não temos condições económicas para o fazer. Portanto, nós neste momento temos apenas 5 pessoas a trabalhar para toda uma região. E muito do trabalho que é feito em termos sindicais é essencialmente feito nas ilhas de São Miguel e da Terceira e apenas por esta razão, porque nas outras ilhas não temos de facto professores, não conseguimos ter um professor por semana nas diferentes sedes sindicais. Portanto, é feito um trabalho que é apenas um trabalho de dar resposta a questões pontuais, porque o trabalho de ler legislação, o trabalho de estar por dentro dos assuntos, o trabalho de discussão, de reflexão, etc., é um trabalho moroso que é incompatível, efetivamente, com a celeridade com que as coisas vão acontecendo. Relativamente à acomodação, de maneira nenhuma estamos acomodados. Portanto, nem muito menos vendidos à Secretaria de Educação. E muito menos vendidos. Portanto, não estamos acomodados de jeito nenhum e aquilo que comecei por dizer foi que nós na região temos, de facto, alguma coisa que nos distancia do que se passa ao nível nacional, que é o facto de termos uma carreira horizontal. E este é um princípio do qual não abdicaríamos em situação alguma. E temos-lo consagrado no nosso estatuto. Mas isto não significa que nós estejamos satisfeitos. Claro. E, portanto, já referi 2 ou 3 aspectos que são fundamentais e que são fonte de descontentamento. Nomeadamente o facto da avaliação ter um caráter anual, um caráter eminentemente punitivo, de não permitir a tal reflexão que é fundamental, de ser uma avaliação atomista, logo desenquadrada da avaliação das escolas, porque muito do que acontece nas escolas não pode ser imputado ao professor.